Oi, gente. Eu espero que dentro do possível esteja tudo bem com vocês. Esse episódio que você vai acompanhar agora, ele foi gravado antes da tragédia que assolou o nosso estado no mês de maio e final de abril também. Então eu quero aproveitar para fazer um convite para que vocês acessem o site vamodalrs.com.br, onde a gente está com várias ações para ajudar negócios de empreendedoras e empreendedores aqui do nosso estado e também para você poder doar o seu conhecimento e o seu tempo para essas pessoas que foram, direta ou indiretamente, atingidas pela enchente de maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Eu espero vocês lá no portal e, por favor, sigam acompanhando o Pode Dali. Pode Dali, um bate-papo com boas histórias sobre empreendedorismo e superação. Vamos dali em mais um episódio do Pode Dali. Oi, gente, eu estou de volta para mais um papo real sobre empreendedorismo. Vocês já estão acostumados com essa abertura aqui. Vocês sabem que a conversa é franca, as verdades são ditas, mas com muito carinho sempre, e a diversão é garantida. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e comando este podcast que por acaso leva o meu nome. Pode Dali, vamos dali e fiquem conosco. Eu sempre falo aqui, gente, da importância das relações, né? Vocês já devem até estar cansados de ouvir esse meu papo aí sobre a importância de se relacionar, especialmente com quem trabalha com comunicação, ou com vendas, ou com qualquer coisa, porque a gente precisa se comunicar. A ferramenta mais antiga e mais eficiente se chama diálogo, não é mesmo? E as relações trazem conexões muito especiais. E o meu convidado de hoje é resultado de uma dessas conexões. Eu já acompanho ele há muito tempo pelo LinkedIn, porque ele é um empreendedor e eu, estou conectada com os empreendedores. Mas o mundo é tão legal que ele rodou. E neste momento, a gente aqui da Padrinho e a empresa do meu convidado, nós estamos num projeto incrível, cada um fazendo uma parte. Isso possibilitou que a gente saísse um pouco do papo do LinkedIn, da rede, e viesse para uma conversa que foi na semana passada, ou melhor, nessa semana ainda, e depois de uma conversa maravilhosa que eu tive com esse convidado que está aqui, que vocês já vão saber, eu tive que convidar ele para vir gravar um Pode Dali já nessa semana, porque, gente, ele viu e esteve lá quando MySpace morreu, esteve dentro. E tem mais, esse cara vai contar uma história maravilhosa. Ele se inscreveu, entrou num grupo para ir numa excursão para a China, também quero ir, só que no dia da viagem ninguém foi. Só estava ele, uma excursão de um homem só. Mas não pensem que é porque ele é um cara mauzão que ninguém foi. Ele é um queridaço. E hoje eu recebo Fabiano Goldoni. Que prazer em te receber aqui no Pode Dali. Seja bem-vindo. Pô, o prazer é meu. É um podcast que eu acompanho bastante aí. Legal estar aí com vocês hoje, poder contar umas histórias. Boas histórias, né? Que eu já tô sabendo uma parte delas. Vamos lá, né? Esse é o objetivo aqui, a gente trazer através das histórias a nossa visão de todo o segmento da comunicação, do marketing, né? Tudo isso que a gente vive no dia a dia e poder trocar aí com a audiência. O que mais importa aqui é poder trocar experiências e contar um pouco aí do que a gente fez nessa vida. Coisa linda. Eu vou ler aqui um pouquinho o currículo dele para vocês entenderem quem é esse cara, né? O Fabiano é sócio fundador da Bond, Go-to-Marketing e também da Alright, uma Media Tech Company, né? Isso é muito legal. Fabiano, tu é formado em publicidade na URGS, é isso? Isso aí. E já trabalhou num montão de lugar. Mas o Fabiano me falou um negócio que eu quero abrir a nossa conversa com isso. Eu fui aqui, né, ingenuamente explicar para o Fabiano sobre a produção de conteúdo aqui do nosso podcast, e ele fez uma brincadeira. Pô, eu produzo conteúdo desde 98. Fabiano. Entreguei a idade. Não vamos falar sobre isso, entendeu? O pessoal 40 a mais aqui tá super liberado, entendeu? Cara, qual é a diferença? E depois nós vamos falar de outra coisa, mas qual é a diferença de produzir conteúdo de 98 para 2024? Pergunta de $1 bilhão, né? A diferença é muito grande, né? Porque os recursos, eles são muito mais acessíveis, assim, né?
que eu fiz em 98? Eu criei um site num ambiente que se chamava tripod.com e... eu tô rindo porque, né? Eu tinha o fanzine da faculdade, eu escaneei o fanzine num scanner, que ele era desse tamanho, um palmo de altura. Era essa assim. mesa. Eu tinha esse scanner porque também eu sempre fui meio empreendedor, assim, desde cedo, assim. Eu tinha esse scanner porque eu peguei a herança do meu pai, comprei um computador e esse scanner para abrir a minha agência antes de terminar a faculdade. Eu achei Década que eu podia abrir a minha agência. Tu já era... O empreendedorismo tá na tua veia, então. Exatamente, E eu nunca me esqueço o dia, né, que esse fanzine foi pro ar e tal, e aí em algum momento... Eu tinha alguns colegas que faziam fanzine e estavam junto comigo na agência. São até pessoas bem conhecidas do mercado aqui, de publicidade. A gente se olhou e disse assim, eu acho que a gente devia entrar numa agência de verdade, aprender como fazer para depois ter a nossa agência. Foi um deles, tirou essa assim, dica. Né? Deu essa dica e a gente assim, realmente, a gente não sabe mesmo o que a gente está fazendo aqui. Mas o fanzine a gente conseguiu escanear e botar lá no site. E esse site está no ar ainda? Eu prefiro que não encontrem. Ah, entendi. Gente, ele tá no ar. Vocês imagina, um site de humor feito nos anos 90, certamente tem coisas para me cancelar pro resto da vida. Pro resto da vida. Agora tu me fez lembrar daquele... Como era aquele site que tinha? Foi feito acho que aqui em Porto Alegre, que era o chinelo de pau, lembra? Que tu usava? Havaiana de pau, né? Não, esse existe até hoje. Existe, né? Eu vou lá eventualmente me divertir com ele e lembrar. Mas alguns conceitos dessa época, eles não mudaram, assim, né? Que é tu te estabelecer com um site próprio, tu ter domínio de dados, né? Mesmo que os dados naquela época eram... a capacidade de rastreamento era super pequena, né? Mas algumas coisas, assim, a gente evoluiu, assim, e tecnicamente, mas alguns conceitos permaneceram. Eu nunca me esqueço que foi ali por volta dos anos 2000, 2001, saiu um documentário que está no ar até hoje, que se chama We Live in Public. E esse documentário fala do empreendedor que disse assim, eu vou ser a próxima NBC, eu vou quebrar a CBS. E ele tinha, assim, ambientes em que ele fazia programas de TV para a internet. Só que a internet não estava acessível. Ele fazia isso em 99. E ele era um cara, assim, com uma visão de futuro que ele tentou aplicar aquela visão num timing ruim, porque não tinha capacidade de banda de internet para transmitir o que ele fazia. Não tinha nem usuário da internet, né? E tinha um outro exemplo também que fazia vídeos naquela época, que era o Rafinha Bastos. Ele estudava, ele é contemporâneo nosso, né? Só que ele estudava na Famecos, e a gente tinha um fanzine e ele fazia aqueles vídeos. E a gente olhava para os vídeos dele e dizia, pô, tem um cara legal lá fazendo uns vídeos, um tal de Rafinha. Era um vídeo do Jason que ele fazia, foi um dos primeiros vídeos que ele fez até. Então, até se ele um dia capaz de topar com esse podcast, Rafinha, eu lembro do vídeo do Jason quando tu fez. Vamos convidar o Rafinha pra vir pro Pod Dali, então. Chega mais, Rafinha, aceita o convite, vem pro Pod Dali, né, Fabiano? Tu pode vir junto o dia que ele vier, se ele aceitar? Sim, agora eu sou fã, né? Antes eu era colega de profissão, agora eu sou fã. Nós vamos fazer esse corte aqui, a produção vai fazer esse corte aqui. Taguear o Rafinha, porque, né, ele é daqui, eu quero ele aqui no Pod Dali pra gente contar sobre esse início da internet aí no Brasil. O início da internet. Então, a gente era lá, por 1999, o Rafinha tava fazendo vídeo do filho de história de Jason, era uma coisa assim, e era em vídeo que ele fazia, e era muito ruim de ver, porque não tinha capacidade de produção. E hoje a gente vê que, por exemplo, com a mudança do algoritmo do TikTok, do Instagram, que estão fazendo com que as pessoas tenham que produzir muitos Reels, né? O vídeo está tomando conta das redes sociais, a gente vê que o meio... Né, o meio vídeo, ele continua sendo bastante dominante, ou seja, a visão daquele empreendedor lá do documentário, ele é a mesma, tá se concretizando, né? Tá todo mundo assistindo muito vídeo feito assim como esse aqui, né? Num estúdio pequeno, mas bem produzido, e que hoje compete com a programação da televisão. Às vezes derruba, né? E também tá conversando com a programação da TV, porque a gente vê muito na TV aberta essa troca de jogar para as redes, a própria publicidade, né? Nessa mistura, assim, como teve agora pela primeira vez na novela das 9 da Globo, o B.I.G. estendeu uma propaganda e começava a novela e é como se a propaganda continuasse com os atores, assim. Ah, sim, eu ouvi falar. Não vi, mas eu ouvi falar. E foi muito legal, mas eu tomei um susto. Eu parei pra ver, mas eu tomei um susto, né? Então,
a diferença, mas também os conceitos, né, Fabiana? É importante a gente não ficar tão apegado a ferramental e entender os conceitos na nossa área, né? Exato, a diferença hoje é que se trabalha vídeo e a grande diferença daquela época que eu comecei a produzir conteúdo para hoje é que hoje dá para ganhar dinheiro com isso. Naquela época a internet, tu não ganhava dinheiro com a internet, né? Então, isso assim, eu tenho o César Paz, que também é meu sócio, junto ali na Já Right. esteve aqui. Já esteve aqui, foi o primeiro, né? Na primeira temporada. César já tá na hora de voltar. Ele já esteve aqui, então o César lá, quando ele iniciou a G2, também era um momento muito complicado para monetizar o trabalho digital, né, na internet, assim. Tanto é que eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui numa reunião da Brad, assim, era um ambiente super humilde, assim, uns salgadinhos na mesa e tal. E na mesma semana eu tive o Salão ARP, que era lá na casa NTX, o negócio, uma gastança, assim, eu olhei aquilo e disse, esse mundo ainda vai mudar. O evento dos digitais ainda vai ser com essa verba, né? Porque vai evoluir, vai chegar lá. Isso foi por volta ali de 2005. Porque aí, o que aconteceu? Eu não ganhava dinheiro com nada do que eu produzia digital. Eu fazia blog, eu tinha várias iniciativas, mas a internet era muito incipiente. Então, eu era redator publicitário, que estava dentro da indústria que realmente tinha, onde girava a grana na área da comunicação. Então, eu era redator, passei pela Scala, pela Competence, pela 10. Né? Então, esse foi o meu início ali. Eu só fui migrar para o digital depois que eu fiz algo que dá para se comparar como se atirar da janela do avião e pedir o paraquedas depois, assim. Que tu fez isso? Não, nunca fiz isso, né? Literalmente, mas eu fiz algo muito parecido. Eu aceitei uma oferta de emprego na Argentina sem saber falar espanhol. E falando... Conta isso. Cara dura. Eu fui trabalhar na Fox, porque... No canal de TV. Isso. Foi uma história bem legal do mercado publicitário local, assim, porque... Tinha um redator na Fox, em Buenos Aires, que se chama André Takeda, um cara muito gente fina. Ele é gaúcho, ele foi redator aqui no Rio Grande do Sul e ele estava trabalhando lá. E aí ele mandou um e-mail para todo o mercado dizendo, estamos buscando um redator brasileiro. Ele mandou para São Paulo, para tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a participar do processo, assim, o que faz um redator aí na Fox? E aí a gente foi conversando, era um canal de TV por assinatura. Não é uma agência, não é é um veículo de comunicação, mas um veículo bem específico, né? Canal de TV por assinatura. O ano era 2005. E aí eu fui participando do processo e aí chegou um momento em que eu já estava assim na inércia, assim, participando do processo, eram várias entrevistas, até que um dia eu não estava entendendo o que um redator fazia exatamente num canal de TV. Ele falava que eles faziam a parte de conteúdo, de promos. Ele usava esse termo promos. Promos são as chamadas. E eu não entendia bem o que eram as chamadas, né? As chamadas que dizem, na terça-feira, programação tal, próximo episódio da série tal. Às vezes, menu. Às vezes tu faz o trailer, tu faz peças estendidas, mas é tudo para TV, ou seja, 100% do trabalho do redator nessa área que ele estava era para TV, era para produzir vídeo, né? E aí tem toda uma equipe de edição, de motion graphics e produção lá dentro mesmo da empresa, mas eu não estava entendendo no processo seletivo. Até que ele disse assim, o pessoal tá meio na dúvida aqui sobre quem escolher, então a gente vai passar um briefing, tu faz aí faz um job aí, pra gente, tipo uma concorrência. Eu assim, tá, manda. E tu aqui em Porto Alegre? E eu aqui em Porto Alegre, tá, manda. Aí ele mandou, assim, era fazer a campanha da próxima temporada dos Simpsons. Não acredito. Aí eu disse, tá, mas... E ainda no processo seletivo. Isso no processo seletivo. Tá, mas é isso que tu faz? Tu faz a campanha que vai editar o que a agência vai fazer, o que a assessoria de imprensa vai levar para o mercado sobre a série que está chegando. A gente faz para a TV e depois vai para os fornecedores, que é a agência e a assessoria. Aí e assim, tu, cara, tipo, oi? Mas eu vou de graça, eu vou pagando. Eu pago. Aí eu nunca me esqueço, eu fiz 3 opções, mandei, virei noite fazendo assim para mandar rápido e tal, e fui aprovado. Só que daí eu fui me mudar para um outro país, com tudo meio pago, assim, pela empresa, mas eu não falava espanhol, eu falava só inglês. E foi um processo que nos primeiros 6 meses foi a sensação de se jogar do avião, assim, e dizer assim, cara, manda o paraquedas que eu não sei se eu vou chegar lá inteiro. Tu tava onde? Em Buenos Aires? Eu tava aqui em Porto Alegre. Aí depois o cargo era pra Buenos Aires? Era pra lá, daí morei 5 anos lá. Tá, e o teu espanhol? Agora, depois de 5 anos? Sim, depois de 5 anos, agora eu falo bem.
Fabiano, mas daí tu chegou lá, tipo assim, como é que tu te virou? Eu acho que esse lance de falar um pouquinho sobre a língua, outras línguas também, acho que é interessante aqui nesse papo nosso, porque cruza, né, com isso tudo. Como é que tu te virou no início? Não tinha o Google Translate com tanta facilidade? Não tinha, mas Claro, o espanhol é muito mais fácil, né, pra quem... Não do jeito que eles falam, né? Quando a gente vê na TV é uma coisa, eles falando assim contigo no dia a dia, assim, é um monte de gíria. Show. Gíria, um espanhol que é difícil de entender, eles falam muito rápido entre eles. Então foi um processo assim, que eu falava inglês com eles e eles falavam inglês com sotaque espanhol. Então o inglês já era difícil de dar match ali, sabe? E aí, claro, nesse processo, assim, o aprendizado foi muito entender que é possível, né, se jogar da janela do avião com o paraquedas, né, e pedir o paraquedas depois, desde que tu tenha alguma coisa controlada. Então eu sabia assim, tá, se der tudo errado, eu volto pro mercado de publicidade, volto a ser redator, vai dar tudo certo. Se der tudo errado, vai dar tudo certo. Eu volto pra casa. Né? Eu volto para casa, volto para minha terra lá e vai ir. Mas isso também me ensinou bastante a empreender, né? Porque eu já tinha empreendido antes e tinha tido aquela conclusão de é melhor a gente entrar numa agência e aprender a fazer isso. Mas falhar também é aprendizado. Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre fui incentivado a arriscar, né? Em casa? Em casa, sim. Então foi uma coisa que me ajudou muito a empreender nesse momento. Eu estava empreendendo na minha vida. Fui lá, aceitei uma oferta de emprego num lugar desconhecido, sem falar direito a língua e deu tudo certo, né? Tanto é que dentro da empresa eu também arrisquei bastante ao dizer que eu conhecia muito sobre produção de conteúdo e aquela plataforma que o Rupert Murdoch tinha comprado, chamada MySpace, era muito parecida com algo que a gente já dominava aqui, que era o Orkut. E a gente disse, não, então olha só, a gestão dessa plataforma e a forma como as comunidades se movem aí dentro, ela precisa ser adaptada para a América Latina. E aí os caras disseram assim, cara, então pega a gerência desse negócio. Daí tu abraçou a gerência do MySpace. Porque eu já era quem produzia conteúdo online. Além da TV, eu produzia conteúdo online na Fox. Eu já tinha uma iniciativa meio empreendedora ali dentro. Era um chato que dizia que tinha que botar as coisas na internet. E a empresa dizia, esses blogueiros que vocês gostam, eles tinham que estar presos, porque eles botam os links de download ilegal no blog. Então, era aquele momento daquele conflito entre o download e a TV a cabo ali. E a gente dizia, não, mas esse blogueiro tem que ser tratado como imprensa, ele é um influenciador das pessoas que assistem a TV, que assinam a TV a cabo. Enfim, fui me metendo e acabei virando gerente online do MySpace Latam. Coisa linda. E seguindo, naqueles 5 anos que tu esteve em Buenos Aires, ou já estava de volta? Passei um ano em São Paulo daí, nesse momento, né? Foi um ano que eu passei em São Paulo. E aí, tu ganha um cargo de gestão porque tu era o cara que estava em cima acreditando, precisa fazer isso, enchendo o saco da empresa. Ganhou um cargo enchendo o saco da empresa. Porque também a empresa adquiriu um produto que não sabia lidar muito bem. E que produto, né? E foi muito interessante, assim, porque isso para mim, acabou sendo algo que foi me impulsionando para mais momentos de adrenalina, em que a gente se joga em algo novo e vai avançando, assim. Então, a partir daí, eu também resolvi, por uma questão pessoal, voltar para Porto Alegre. Não comecei a empreender, mas sem muito sucesso ali nessa área de content marketing, conectando influenciadores, fazendo esse trabalho. E aí entrei na RBS para ser ali o gerente comercial das rádios ali, para conectar mais o digital. Em que ano você entrou na RBS, no grupo RBS? Em 2014. Eu já tinha saído. Eu ia dizer assim, a gente foi colega, já tinha saído, já estava abrindo a Padrinho, mas também vim, né, do grupo RBS, assim, então viemos da mesma escola também. Sim, ali foi um momento em que também, como projeto, o grupo RBS, um grupo muito tradicional, muito forte no rádio, né, eu estava nas rádios, e o digital ainda não era um produto tão consolidado, né, e tinha muitas questões comerciais sobre vender o produto através da audiência. Então, o rádio se vende pela audiência. Então, tem que crescer a audiência no rádio, mas aí, quando vai vender o produto Instagram, né, ou Facebook, naquela época, em 2014 ali, tu mostrava a audiência do Facebook específico, mas montar os combos, os projetos consolidados era um pouco mais complexo. Então, a gente criou um projeto que chamava
não falamos de audiência, falamos de influência. E aí somava todas as audiências, usava um fator lá de deduplicação, porque tem muita sobreposição, né? Quem ouve o rádio é impactado no Twitter e no Facebook e tal. A gente usava um fator de deduplicação e dizia, a influência da rádio é milhões de pessoas, não esses milhares que o Ibope diz, que é a antena, mas tem o streaming também, e aí tem toda uma briga para calcular o quanto o streaming conectava. Em 2014, isso era uma métrica complicada. Não, nem tinha, né? Tipo, o Ibope Cantar faz aquelas, né, as medições de TV. Não, hoje é muito tudo mais perfeito. fácil. Mas lá, eu ajudei a implantar os sites do Grupo RBS em 2007. De novo, 40 a mais, os tiozão aqui, mas... E a gente brincava, internet a lenha. Falava, pega o link, não sei aonde. Falava, que link? Pega aonde? Não tinha, de fato... celular, smartphone. O smartphone que tinha não durava bateria, não tinha plano de internet, né? Então, parece que a gente está falando de 1920, não parece? Não, isso realmente desses últimos 20 anos evoluiu muito rápido, né? Nossa. Então, a gente edita vídeos no celular, hoje tem toda uma facilidade, assim, que até às vezes a gente vê que é mais difícil fazer coisas no computador do que no celular, porque o mundo está indo muito para dentro do celular, né? Muito! Então, esse processo de empreender, de buscar algo diferente, evoluir, acabou se tornando, assim, meio que algo... que eu comecei a repetir muitas vezes, em muitos momentos, porque eu entendia que cada vez que eu fazia isso, eu aprendia um monte. Tem todo um sofrimento, que é o momento em que tu sente assim, cara, eu me meti em fazer um negócio e simplesmente eu vou ter que aprender a fazer isso. Eu consigo agregar uma parte, mas tem toda uma outra parte que eu não conheço. Né? Então, a partir daí, logo depois do Grupo RBS, foi o momento de fundar a Alright também, que é uma Media Tech. Explica pra gente, pra quem está assistindo, pra quem não conhece, o que é uma Media Tech? Essa explicação pode durar 5 horas ou 5 minutos. Num tweet. Num tweet. 280 caracteres, eu vou te dar o dobro, né? Vou te dar um tweet gordo. O ecossistema de mídia, ele é muito complexo hoje. Cada vez que tu abre uma página de notícia, um aplicativo e aparece um banner de publicidade, aconteceu um leilão em 200 milissegundos enquanto aquele banner abria. Nesse leilão tinha mais de 100 compradores. Isso é tudo automático. Isso tudo é Media Tech. Ou seja, gerenciar esses leilões tem uma camada de tecnologia que demora 5 horas para explicar tudo, mas eu prefiro dizer assim, por trás de cada publicidade que tu vê na internet tem uma camada de tecnologia que é muito complexa. Essa complexidade, ela não é dominada pelos anunciantes, não é dominada pelas agências e não é dominada pelos veículos. Não. Então, no início, a Alright ajudava os anunciantes e as agências a dominar essa tecnologia. Entender como segmentar melhor suas audiências, utilizar geolocalização, contexto e tudo mais. Depois de uns experimentos que a gente fez dentro da Alright, a gente viu que o grande negócio estava do outro lado do balcão, nos veículos. Ajudar os veículos a monetizar melhor, dominando esta mesma tecnologia, né? E aí isso foi a tese de investimento da Alright, que permitiu a Alright ter um aporte do fundo Criatec 3 e se tornar uma SA com um conselho de administração formal, assim. E às vezes, quando eu falo da Alright, parece que eu estou falando, assim, de uma reunião da Vale do Rio Doce, assim. Porque tem conselho, fundador... Tudo. Tá muito chique isso aí, hein? É chique, mas o tamanho é o tamanho de uma startup, né? Já bastante evoluída, mas ainda é uma startup. Então... isso foi um outro passo, assim, que também é aquela coisa, tu se atira de paraquedas e pede paraquedas depois, assim, e vai botando ele nas costas. O padre dos balões lá, que subiu e pediu lá em cima pra operar. Como é que opera o GPS? Quase isso, né? Quase o padre isso. foi, sim. O padre foi. Tu tá operando bem, né? Tá aprendendo a mexer no GPS antes. Exatamente, a gente sabe pelo menos alguma segurança ali, que é o paraquedas, né? O padre podia ter levado um, né? Poderia ter levado um. Ou pelo menos ter aprendido a mexer no GPS um salva-vida, antes. Né? Coitado do homem. Mas... então, isso, a Alright foi outra iniciativa. E aí, a partir da Alright veio a Bond, que é a minha empresa atual, que é uma consultoria para ensinar as empresas a misturar todo esse combo de marketing, vendas e produto, que hoje é realmente um cenário complexo. Hoje, como vender o teu produto num ambiente
digitalizado pós-pandemia, né, onde é extremamente específico a forma como tu vai vender um produto para uma audiência e vender o mesmo produto para uma outra audiência, né, um outro segmento de mercado. Então, um dos desafios de montar uma startup é tu ter que fazer ela crescer do zero absoluto, né, de investimento. Ali teve um investimento anjo num determinado momento, mas o investimento anjo e o zero é quase a mesma coisa, se tu for pensar em termos de investimento, de marketing, assim. Sim, pelo volume, para uma empresa, que, né, a força que ela precisa. Exatamente, e para quem veio do cenário de trabalhar em agência de publicidade, depois em canal de TV, depois em grupo de comunicação, os números e a capacidade a visão de mercado, a visão de que é o poder de um veículo de comunicação, até então, para mim, era uma coisa. Depois eu entrar numa startup e dizer, não tenho nada daquilo, né? O que eu tenho é eu vendendo, meu sócio vendendo ali naquele momento. É um cenário que também é bastante desafiador. Inclusive pessoalmente, né, Fabiano? Porque quando eu saí do Terra para abrir a Padrinho, para mim foi bem complicado, até emocionalmente. Às vezes as pessoas falam, ai, não, que bobagem. Não é, porque... Quando eu estava num grande grupo de mídia, né? Era a Alexandra do Terra, a Alexandra do Grupo RBS. As portas se abriam de maneiras mais rápidas e fáceis. E, de repente, tipo, a Alexandra da Padrinho começando uma empresa do zero. E no início era aquilo, tipo, gente, como que eu vou me recolocar nisso, né? Tava num outro cargo, como que eu me recoloco? Inclusive questão financeira, porque no início da empresa, né? A gente já não sai arrancando, sacando um alto salário, né, Fabiano? Isso a gente sabe. Quem quer empreender, essa é uma regra, né? Sim. E esse processo de lançar, por exemplo, um novo negócio, uma nova iniciativa, é cada vez mais comum, né? Porque a gente vê, assim, que as empresas precisam inovar. E o inovar, muitas vezes, é lançar novos produtos, novos serviços, abordar novos mercados. Então, por isso que a Bond, que é a minha empresa, consultoria atual, ela é focada na estratégia de go-to-market. Explica pra gente, se alguém aqui que está nos ouvindo não está acostumado aí com essa expressão, o que é o go-to-marketing aí? É justamente entender todos esses fatores. Qual é o teu produto? Em que fase ele está? Se ele está numa fase de validação ou de tração, né? A validação que eu preciso ver se meu produto tem mercado, ou se é desse jeito que eu vou oferecer ele, nessa forma, nesse pacote, nessa embalagem, né? Ou tração, que é um momento em que o produto já está validado, mas agora eu preciso abordar e tomar um mercado específico, né? O tamanho do mercado importa, o perfil do produto importa, o ticket médio, o perfil do cliente, ou seja, são variáveis que a gente vai equalizando e vai entendendo, de acordo com as duas variáveis, o ideal é tu tracionar nesse mercado, nesse segmento, com esse tipo de abordagem, com inbound marketing ou com prospecção ativa, né? Porque são duas formas diferentes. Então, por exemplo, no início da Alright, a gente trabalhava basicamente com prospecção, mas a gente viu que para o outro projeto que a gente tinha ali na frente, o ticket médio, o tamanho do mercado, o perfil do cliente e o que a gente estava vendendo tinha muita aderência para um inbound marketing, ou seja, para atrair o cliente e depois conectar eles. E aí surgem outros gargalos e outras variáveis do go-to-market, que é, você tem capacidade para quintuplicar a sua entrada de clientes hoje? Para atendê-los... Porque... Vai ficar uma fila, e se eles ficarem na fila, eles vão ir para o concorrente. E ainda vão falar mal da tua empresa. Vão falar mal, exatamente, não foram atendidos. Então, isso também tem que ser avaliado numa estratégia de go-to-market, que é em que velocidade a gente acelera isso. Porque é muito legal quintuplicar a quantidade de clientes que tu está tendo hoje, mas é muito ruim quando tu chega lá e não consegue atender. Então, isso foi uma coisa que aconteceu na vida real, assim. A equipe de Customer Success dizer, o que a gente precisa é parar de botar cliente para dentro. E não dá nem para acreditar que escuta isso, né? Exatamente, porque a gente estava... O diretor financeiro que não escute nunca, né? Isso que ele deve dizer, não, bota cliente e dinheiro para dentro. Não, o diretor financeiro, ele gosta desse problema. ele quer que crie esse problema para ele. É bom para ele. Exatamente. Então, e esse momento é um momento, às vezes, de muita discussão, né? Muito debate, assim, para entender, como é que eu vou atender esse segmento que eu não consigo atender hoje? Como é que eu faço esse segmento ser rentável? Porque muitas vezes
tu não atende uma determinada faixa de segmento, porque não faz sentido tu ter um atendimento personalizado, tu dedicar o teu tempo pessoal, porque é um volume muito grande, né? Então, tu precisa produtizar, automatizar, deixar tudo mais digitalizado, né? Uma experiência mais digitalizada. Então, isso aconteceu na vida real, foi rapidamente ali recombinado, e a Alright hoje está indo super bem. Voando, que bom, fico muito feliz. Está indo super bem, exatamente. E aí, a estratégia de go-to-market, ela tem isso, assim, porque tu não olha para o go-to-market somente para esse momento. Agora eu vou lançar, e aí eu preciso da estratégia agora. Não, tu precisa rever essa estratégia a todo momento. Porque no momento tu lança no mercado, mas às vezes quando tu vai para outro mercado, tu não consegue replicar a mesma estratégia. Dependendo do teu produto, dependendo do que tu faz. E está cada vez mais segmentado, né? Exatamente. O mundo está cada vez mais segmentado e o digital, isso que tu trouxe, né? Desde 98, quando se falava a importância dos dados, e agora nesse volume estratosférico que a gente tem de dados, né? Que nos permite segmentar muito. Isso, e a gente tem audiências muito diferentes consumindo os mesmos produtos. Então, tu tem uma geração que não quer falar com o ser humano, quer tudo automatizado e Deus me livre alguém me ligar. Então, tem uma outra geração... Nem sabem ligar, geração Z. Eu perguntei esses dias aqui na agência, só te interrompendo, contar essa história porque ela é boa. Eu perguntei aqui na agência pra galera mais jovem, né, geração Z, vocês sabem como é que faz uma ligação a cobrar? E eu fiquei apavorada porque eles não sabiam como fazer ligação a cobrar. Dá pra fazer ligação a cobrar? Sim. Esse foi o retorno. Existe esse modelo. Eu pensei, caramba, essa geração não viveu o orelhão, essa geração não viveu o telefone fixo. Que bom. Ah, que bom. Mas era pra gente, quando era jovem, Fabiano, tá na rua, pros pais nos acharem, também era mais difícil, né? Sim, exato. Era mais complicado. Te peguei agora, mas a gente né? tinha mais responsabilidade, talvez, né? Porque também vai mudando, né? Claro, gerações com suas características. Sim, e aí tem uma outra geração que não quer falar com o robô, que quer receber uma ligação, que quer falar com o ser humano e que se irrita quando vê que tem um robozinho ali falando com ele. E aí tem um intermediário, que ele tenta falar com o robô e ele começa a ser mal educado com o robô, e aí ele que acha que o robô é um ser humano, e ele começa a perguntar, e aí, não vai me atender, não quer ganhar dinheiro? Essa é uma frase que eu vejo em vários clientes no WhatsApp, de vários clientes, e aí eu vejo assim, que são pessoas que não entenderam como funciona lá do outro lado do atendimento, que tem alguém atendendo várias pessoas. A geração Z já entende perfeitamente isso. Ela manda uma mensagem, ela não fica ansiosa para receber a mensagem. Ela tá ali, mandou a mensagem, depois manda. Tipo, ela tem uma expectativa de velocidade de atendimento diferente. Quando ela percebe que é um robô, muitas vezes, essa geração se empolga mais e se engaja. Mas quando ela vê que tem alguém lá respondendo, ela vai no tempo dela, né? E a gente vê que tem a geração do meio, que é talvez a mais conflituosa, que é assim, eu quero essa automação, mas eu quero do meu jeito. Eu quero que tenha um humano respondendo todo mundo e não um bot, Deus me livre. Eu não quero que me ligue, mas eu quero que fique ali, ó, no WhatsApp. Disponível para falar comigo. Para as 10 da noite, se eu resolver mandar uma dúvida. Exato. Então, o que acontece? E aí, nesse combo do momento atual do marketing das vendas, a gente tem os dados de LGPD. Ah, sim. Que é assim, beleza, não quero que meus dados vazem, eu quero proteção de dados, mas eu quero tudo personalizado. Essa métrica escolher. aí, a gente não tu tem quer personalização ou tu quer guardar os teus dados, reservar teus dados? Porque para personalizar, precisa saber mais sobre quem tu é, tuas preferências, né? Teu passado, basicamente, para poder personalizar alguma coisa. Então, é uma transição que a gente está vivendo e que está passando muito mais rápido do que a evolução geracional, né? Muito mais. Eu li um artigo agora há poucos dias e achei muito interessante, eu compartilhei com uma amiga que também recentemente passou aqui pelo Pod Dali, que é a Dani Lazarotto, a Dani Pesquisa, a dona da Cordão, sou né? muito fã dela. Somos. Dani, tá vendo, Dani? Tem 2 fãs teus sentados aqui. O episódio com ela ficou algo espetacular. Ela trouxe trouxe um resumão do SXSW, que ela esteve, então foi muito legal. E ela trouxe, a gente estava leu um artigo juntas depois, né? Conversamos, assim, sobre esse momento. Uma coisa que ela trouxe muito, que é o lance da personalização do que a gente quer muito, né? E ela trouxe um dado também de que
estamos vivendo um momento que as pessoas estão muito solitárias, se sentindo muito solitárias. Que a gente não quer, né, um grupo muito grande, não quer fazer essa troca aí com o ser humano, né? Eu quero um robô, quero resolver, eu não quero ter essa troca. E que isso também tem influência que a gente está se sentindo mais solitário, porque a gente está mais em casa, mais no digital, né? A digitalização, mais isso tudo. E me chamou muito a atenção esse dado, assim, de que ao mesmo tempo em que a digitalização acelerou um montão de coisa, né? A pandemia nos trouxe nos obrigou, nos forçou, trouxe muita coisa legal, acelerou muitas coisas que estavam atrasadas, né? No poder público, por exemplo, acelerou muitas coisas, mas também traz algumas coisas que mistura com o geracional, que é isso, que a gente fica mais solitário, que a gente tem essa dificuldade de entender onde nós estamos. Porque tem lá a geração dos nossos pais, vivendo mais, dominando as ferramentas digitais e com mais poder de compra. Aí vem a nossa geração aí, depois vem a Z. E eu gostei de uma definição que diz assim, que a partir da geração Z para frente, nós para frente, tudo passa a ser geração T, da transição. Porque nós temos que... Porque a geração Z já nasce digital e a gente não, né? Se digitalizou pelo caminho. Então, a gente passa a ser uma geração T da transição, porque nós ainda estamos mais nas lideranças das empresas e precisamos fazer essa transição para receber essa geração que vem. Quando eu li esse artigo, foi tipo, meu Deus, eu li ele várias vezes, porque é tão maluco. Eu acho que nunca teve uma mudança tão radical geracional como essa que a gente está vivendo agora, né? Não consigo enxergar. É bem comum a gente encontrar em textos antigos, em declarações antigas, assim, toda geração diz que o seu tempo era melhor e que essa geração está descontrolada e as coisas estão muito rápido. Sim, né? passamos por isso. Beleza, eu entendo o que os meus pais falavam quando eu era mais jovem, né? Assim, essa geração tá perdida, sim, agora eu acho que a geração mais nova tá perdida. Todo mundo acha isso... ao longo dos séculos, né? Porque eu acho que faz parte da evolução humana, assim. É muito difícil ter essas definições, assim, e fazer essas previsões futuristas, assim. Acho que o SXSW se presta muito para isso, assim. Acho muito legal porque muito tá o futuro ele é totalmente construído. Então, esse zeitgeist que acontece ali, né? Que do momento ali de troca do SXSW é interessante, porque vai todo mundo meio que entendendo o que o outro vai tá pensando e vai todo mundo indo naquela direção, né? De fato, não tá nada escrito, tá todo mundo meio que indo em bloco, assim, por um caminho. Então, o que eu vejo, assim, que em termos no momento, assim, de mercado, principalmente quando a gente fala, assim, economia, mercados, né? A gente vê que tem conflitos de modelos de trabalho, conflitos de modelos de negócio, né? A gente tem ali, tem uma discussão sobre o trabalho remoto ser uma pressão da indústria da construção que está com muito ambiente vazio. Isso, do varejo. Do varejo, que a pessoa não passa mais na frente da loja. E aí a gente vê, assim, que são mudanças que acontecem, que são mudanças difíceis de concretizar, né? Porque o que você faz com o shopping center agora? Ele está construído lá. Está construído alto valor, porque ele tem muitas coisas, assim, são grandes e tudo mais. E a gente viu aí todos os shoppings viverem os últimos anos momentos delicados, né? Com lojas grandes fechando. Sim. O que faremos com o shopping? Exatamente. Será o fim dos shoppings, Fabiano? Não, eu não acho que seja... eu acho que o shopping como ele era não vai ser mais, né? A gente não vê, assim... frequentes inaugurações mais de novos shoppings, né? Eu vivi muito próximo isso na minha infância, que eu morava em Canoas. Aí eu ia perguntar, tu é aqui, tipo, da Não, Grande Porto Alegre? Eu sou de Canoas, eu morava a poucas quadras do shopping Canoas, mas eu morei lá antes dele existir. Aí onde tu viu o shopping nascer. Tu matou uma rede social, uma MySpace, que depois tem que terminar de... Né? Vamos contar isso que tu matou. O MySpace, ele foi morrendo sozinho, né? Mas tu ajudou um pouquinho? Tu assistiu de camarote essa morte? Eu fiquei assistindo, porque não tem muito o que fazer. E viu o shopping subir. Exatamente. E aí, eu nunca me esqueço, assim, que quando eu olhei o shopping center e olhando todo esse passar dos anos ali depois, assim, shopping é progresso. Você bota um shopping, tudo acontece em volta.
próprio shopping, o Parque Shopping Canoas, né? Que é o mais novo, né? É o dos mais recente ali. Tenho ali até parentes que compraram terrenos perto ali do shopping, que valorizou muito, né? Eu ali onde era o Shopping Canoas, eu lembro de andar de bicicleta numa estrada de chão por ali quando eu era criança e tinha gado pastando lá. Caramba! E o Fabiano não tem 100 anos, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Não, eu posso dizer, eu tenho 47. Então, né? Galera, anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80 aqui. Gente, isso pra história, 40, 50 anos, não é nada, né, Fabiano? Exato. Então, assim, o que se faz com o shopping center hoje? Né? Ele vai virar um centro de entretenimento, de alimentação, ele vai virar um microcosmos do centro que também está sofrendo a sua crise, né? O escritório aqui está no centro e a gente vê menos gente caminhando no centro por conta aí de toda uma mudança em relação a emprego. A gente vê mudanças também em questão do transporte, né? A pós-pandemia, mais a digitalização da mobilidade, né? Que é o Uber, os patinetes e tal, inviabilizaram o transporte, o ônibus. Né? Depois de pintarem um monte de faixa de ônibus na cidade, né? Para facilitar, montaram os carros que andam na faixa de ônibus, ou seja, né, favorecendo esse transporte, mas ninguém quer mais entrar nesse negócio, porque mesmo com uma boa frequência, daí tem várias críticas em cima do... né, que a gente já sabe como é que porque é aquela história do ovo a galinha, tiraram os ônibus porque não tem mais gente porque tiraram os ônibus. Né? É o preço, é a má qualidade, é uma... Exato. Então, são modelos de negócios, são negócios inteiros que estão mudando com esse progresso da digitalização da experiência, né? Porque o Uber, ele é uma digitalização da mesma experiência que a gente tinha antes. É a mesma coisa que ligar para o radiotáxi, pedir o táxi no teu endereço, só tinha uma pessoa fazendo a ponte via rádio antes, agora é um aplicativo. Então, essa digitalização da experiência mudou esse negócio, facilitou e ajudou a recombinar ali um processo. Então, o que eu vejo assim, é que o que isso se conecta com o meu negócio hoje, né, que é a estratégia de go-to-market, cara, o ambiente, ele é muito volátil. O go-to-market, ele tem que ser revisto o tempo todo, porque a tua estratégia hoje pode mudar ali na frente, porque aconteceu um fator pequeno que foi, daqui a pouco, uma mudança comportamental e que ninguém mais está querendo agendar uma reunião para ouvir falar do teu software. Isso é um problema muito sério hoje. Muito sério. Tem muita empresa que vende software para outras empresas e que está com uma crise de agendamento de reunião. Não é o serviço, não é o produto, não é o caixa. Olha isso que você trouxe, uma crise no agendamento, no acesso a outras empresas. Eu tenho um software que te serve, que é útil para ti, que eu tenho certeza que tu quer conhecer, mas tu não quer uma reunião de 1 hora para te mostrar. Não quero. Tu quer uma outra experiência. E aí entra uma modelagem de go-to-market, né? Que se chama, também um quebra-trava-língua, que é o Product-Led Growth. Nossa, é um trava-língua. Que é o crescimento através do produto. Que ao invés de tu agendar uma reunião para mostrar o teu software, tu ajuda aquela pessoa a ir conhecendo ele sozinho. Isso para quem trabalha com usabilidade, experiência e tecnologia. Olha a dica, empreendedora que está nos ouvindo. Você que tem serviço, você que tem produto. Olha essa dica de um especialista que tem uma consultoria nisso. Sobre como levar o seu produto sem ser o chato. Porque ninguém aguenta, né, Fabiano? Receber aquele e-mail, como eu recebi na semana passada. Estou triste com você, Alexandra. Você não tem respondido o meu e-mail. Oi? Como assim? Sim. Não me deu vontade de marcar a reunião, porque a pessoa disse que eu estava triste comigo, tá? Então, essa dica aí, por favor, atentem-se. Que isso ainda funciona, né? Tem a sua efetividade. Nessa combinação, modelo de vendas e produto, às vezes a gente tem que usar esse tipo de artifício porque o produto não está pronto para se vender sozinho. Ele tem que passar por todo um processo, né? Todos os conteúdos e mecanismos de conversão lá do prospect em cliente precisam passar por um processo de readequação e às vezes isso é bastante complexo e até custoso para empresas que têm um orçamento limitado. Então, se usa muito esse artifício, até porque na outra ponta tem um pessoal se virando para... funcionar. Tem um pessoal... exatamente. Mas tem um pessoal tentando não usar mais isso, melhorar o produto, fazer com que o produto consiga ser acessível sem esse tipo de
de artifício, né? Isso é uma técnica bastante nova, né? Que tem até pouca literatura sobre esse assunto, assim, porque é algo que tu tem que ir fazendo bem específico para o teu produto, né? E essa metodologia, ela tá evoluindo e tá bem interessante de conhecer também, que é um trava-língua que a gente depois tem que descobrir como traduzir isso para português corretamente, assim, para facilitar e até poder falar num podcast ou numa palestra. E poder explicar. Tudo isso que tu tá me falando, as empresas que estão nos ouvindo, serviço da Bond. Pode procurar a Bond, pode procurar o Fabiano, que tu tens esse suporte aí. Sim, o go-to-market a gente pode traduzir como estratégia comercial, mas vai envolver marketing, vai envolver produto também, né? Não só o comercial da empresa. Eu gosto muito, todas as trocas que a gente tem, assim, tem uma coisa que fica muito clara, Fabiano, em ti, que tu é um cara que estuda, que procura, que lê muito, né? Sim. Tu gosta disso. Para o empreendedor é fundamental, né? Sim, acho que tem empreendedores que têm outra visão, tá? Acho que tem empreendedores que entendem assim que, não, meu negócio é entender do meu cenário. Freestyle. Mais freestyle, assim. Já escutei de empreendedores assim, eu não preciso estudar, eu sou empreendedor. Né? O meu negócio é ser empreendedor, estudar é para quem quer fazer outra coisa. Enfim, acho que são visões, assim, mas na minha visão, eu entendo que na forma como eu atuo, né, que é buscando coisas novas, né, buscando novas visões, buscando entregar novos serviços, muitas vezes, novos produtos, é necessário estudar. Porque eu sei que existe a tal da efeito Dunning-Kruger. Né? Ou seja, quando você diz assim, se é isso que está dando dinheiro, então eu vou fazer isso. Esse é o momento que tua confiança está muito alta. Muito. E tu não tem a menor ideia do que precisa ser feito para conseguir atuar naquele mercado, que já deve ter muita gente atuando às vezes. Então, tem muito empreendedor que olha para um mercado, olha para algo que está dando grana, que está evoluindo, que está avançando, que as pessoas estão desejando, e ele quer estar ali também, ele quer estar participando como empreendedor. Só que tu precisa estudar, tu precisa conhecer, ou tu precisa te associar das pessoas corretas, né? E deixar com que elas atuem como os teus mestres, para que tu entenda onde tu tá te metendo. Então, o aprendizado, na forma como eu atuo, é sobrevivência. Se eu não estiver estudando, se eu não estiver lendo, se eu não estiver me cercando de pessoas que conhecem aquilo que eu quero fazer e que vão me projetar, vão colocar, me dar, digamos, passagem para que eu participe daquele novo ambiente, enfim, daquela nova oportunidade, eu não vou conseguir. Se eu não estiver aberto a isso, né? Aberto a estudar, aberto a me conectar com essas pessoas de uma forma em que elas me tragam conhecimento delas, né? E participem também, né? Afinal, todo mundo tem que ganhar. Uma junção, exatamente. Assim. Então, e isso é um modelo de empreendedorismo que eu acho que perdurou por muito tempo, né? Que é o empreendedor dono. Então, o dono fala para as pessoas o que é que elas têm que fazer, né? E o empreendedorismo hoje, ele tá muito mais colaborativo, porque se tu quer entrar num negócio novo, tu quer entrar hoje, por exemplo, em inteligência artificial, que é um negócio que está todo mundo desejando, ninguém está entendendo muito bem, mas está todo mundo desejando, entendendo muito bem como ganhar dinheiro e como fazer os produtos, mas está todo mundo desejando, porque está chamando muita atenção e realmente isso tem uma perspectiva de futuro muito boa, mas, cara, ninguém entende muito bem sobre esse negócio de forma ampla, não tem... mal tem uma literatura sobre isso hoje. Então, tu tem que te cercar, tem que permitir que pessoas te levem para esse mercado, né? Tu não consegue entrar nesse negócio com uma atitude de dono, dizendo assim, vou contratar aqui um cara e vou dizer para ele o que ele tem que fazer de inteligência artificial na minha empresa. Cara, já começou errado, né? Então, eu acho que o empreendedorismo hoje também tem uma mentalidade que muitas vezes as empresas mais tradicionais precisam rever. E na tua fala também fica muito claro dentro disso que tu sempre foi um intraempreendedor. Tu sempre empreendeu quando tu teve na carteira assinada, no CLT, né? Eu acho que isso, quando tu conta a tua história lá, que tava na Fox e que tu ficou falando tanto, falando, gente, tem que mudar isso de uma empresa tradicional, a ponto de tu chegar a um cargo de liderança, né? Tudo mais. Tu acabou levando um pouco esse teu amor pro empreendedorismo, esse teu coração que bate, para dentro dessas empresas maiores, né? Eu devo ter sido muito chato. Isso é certo. E eu acho que ainda sou, né? O intraempreendedor mais chato do sul do mundo, Fabiano Goldoni. Eu lembro de dizer assim,
mandar e-mail para diretor, vice-presidente, dizendo, a gente tem que fazer assim, 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 tem que estar nesse canal, tem que falar isso, tem que falar com esses caras, não sei o quê. E alguém me responde assim, cara, o que tu tá falando? Quem é tu? E fazer a mesma coisa e dizer assim, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, as pessoas reagem de forma diferente a essa atitude, assim. Mas eu acho que em alguns momentos, assim, eu devo ter soado bastante sem noção, e às vezes bastante chato também. Porque é isso, assim, às vezes tu tem esse movimento, assim, meio espontâneo, de dizer, olha, a gente tem que empreender, tem que ir para lá. E quando tu quer propor ideias, né, nem sempre as pessoas estão tão abertas ou a janela está tão aberta para propor, assim. Mas, sim, empreendedorismo foi sempre uma marca, assim, né? Tanto quando eu trabalhava nas agências, eu já falava muito do digital, né? Nunca me esqueço uma coisa que a gente fez uma vez, que os anunciantes, basicamente, eles lá por 2005, 2006, eles não tinham nenhuma abertura para o digital, porque a internet era 100 milhões de pessoas no mundo inteiro acessavam a internet, uma coisa assim. E a gente brincava com as ferramentas, assim. Então eu nunca me esqueço de fazer nesse processo criativo, eu e o Felipe Anguinoni, que fundou a Perestroika, a gente criou um roteiro por histórias curtas da RBS, a gente ganhou e produziu o filme. Saudade, histórias curtas, inclusive. E aí o Histórias Curtas, o nosso episódio, caiu num sábado, 16 de novembro, feriadão, 15 de novembro. E aí a gente criou uma campanha por e-mail que era: conheça as maravilhas do Rio Grande do Sul no feriadão. Não saia do Rio Grande do Sul no feriadão, para o pessoal ligar na RBS e ver o nosso... Então a gente ficava... Coisa de publicitário. Coisa de publicitário. Então a gente mandava, era uma campanha por e-mail, em 2002. Olha! E a gente mandava... Era o quê? Arroba bol? Não, acho que era Zaz, uma coisa assim. Mas a gente brincava, então a gente usava muito o digital, as novidades, assim, para se divertir, porque não tinha muito, profissionalmente se trabalhava muito pouco nisso, né? E não tinha, como eu falei, dinheiro circulante. Não tinha. Na internet ali. Então, até isso era uma forma de empreendedorismo, porque eu chamava atenção, né, do pessoal dizendo assim, olha só como dá para fazer coisas legais com um simples e-mail, né? Com toda certeza. E hoje, 2024, estamos, desde os últimos anos, o e-mail marketing e tudo mais, volta a ser uma ferramenta extremamente importante e decisiva para a comunicação das empresas, né? Sim, segue sendo uma ferramenta bem importante. Assim. Newsletter, gente, voltou com toda a força, né? Nos últimos anos, a gente tinha decretado que ela estava morta, que ninguém mais vai abrir o e-mail, porque... Não, o e-mail, ele ainda é um documento de muita segurança, né? Onde a gente trafega informações que tu quer que perdurem, que virem provas, eventualmente, se precisar. Então, acho que o e-mail, ele ainda... Não acredito que o e-mail vá morrer tão cedo. Sim, não, eu acho que é um canal ali que está sempre ativo para alguns perfis de usuários, principalmente, né? A gente vê que tem perfis como a geração mais nova que não nem acessa o e-mail, porque usa chat, prefere se comunicar de outras formas, e aí talvez essa geração não assine uma newsletter, mas o dia que descobrir que tem uma coisa legal que vem através de uma newsletter, vai receber e usar somente esse e-mail. Ou para isso. Vai se relacionar através da newsletter, através do próprio WhatsApp, pelo link que vai ser distribuído, também. Mas vai ler, ou seja... O meio pode mudar, mas a forma de comunicar, como a gente vê hoje, né? O cara lá em 99 diz que a TV ia ser toda por streaming, e hoje a gente está vendo TV no celular, Netflix no celular, né? Ele estava certo. Estava. Né? Estava. Ou seja, o vídeo, que é o formato, segue sendo muito parecido. O que muda é o device ali que tu tá usando. Isso, onde eu vejo. E também uma adaptação para o jeito que nós, humanos, começamos a nos movimentar, né? A gente ficava na fila do banco lá nos microtédios com a cruzadinha, hoje, ou o livro, hoje tu fica no microtédio ou em qualquer coisa no celular, né? É uma extensão. Eu tô acompanhando uma campanha aí que alguns médicos do mundo inteiro estão fazendo para que a gente não vá mais ao banheiro fazer o número 2 com o celular. Está tendo muitos problemas de intestino e de doenças
relacionadas a pessoa fica muito tempo isso, lá. Muito tempo e numa posição errada. Que, né, tem toda uma orientação, que a gente fica sentado de um jeito errado, que tinha que ser diferente, com os pezinhos para cima. Então, a gente fica numa posição muito ruim e que faz muito mal ao intestino e ao jeito que vai sair o nosso cocôzinho. Sim. Isso faz mal. Eu fiquei pensando, caramba, cara, não tem, tu vai em algum banheiro que existe ainda um revisteiro? Nunca, né? Uma tomada do lado da privada para tu carregar o celular. Então, que coisa maluca isso. A gente muda o jeito de consumir. E aí o mundo também tem que se adaptar, né? E é por isso que é fundamental conhecer a tua audiência, né? Saber exatamente os canais, o perfil do teu público, né? Ou seja, e a gente volta para a questão dos dados. Tu tem que dominar os teus dados, né? Tu tem que conseguir... porque às vezes tu não consegue, de fato, conhecer a audiência. Tu só consegue rastrear e conectar com ela. Né? Que é o que a gente fala, por exemplo, no marketing digital, assim. Tu tem vários canais ali que tu pode conectar e exibir publicidade, Instagram, Facebook, o Google Search, as notícias através da programática, que é o negócio da Alright. A questão toda é que é muito difícil tu conseguir empacotar a tua audiência. Se a minha audiência ela é assim, sabe? Então eu vou falar com essas pessoas, eu vou segmentar elas assim. Hoje em dia, com a capacidade de conexão de dados que a gente tem, tu não precisa empacotar a tua audiência, tu só precisa trazer ela através de um conteúdo e conectar com ela de forma mais personalizada, utilizando ferramentas que te ajudem a personalizar essa conexão, assim. Então, também tem aí uma diferença de como trabalhar essa questão da comunicação, né? Tu tem que conhecer a tua audiência, mas tu também tem que estar conectado de forma mais automatizada, porque conhecer a audiência é desafiador, desafio, né? É o tempo inteiro. E é volume, né? Hoje em dia é muito volume, porque tem muito dado. E é fácil, às vezes, para os empreendedores e empreendedoras se perderem nesse... O que eu faço com esses dados? Mas para onde eu vou, né? Especialmente quem está começando, assim. A gente recebe, às vezes, aqui... gente que fala, eu não sei, cara, eu tenho tanto dado, eu tô cheio de dado, eu tô com planilhas, eu tô com o meu CRM abarrotado... E às vezes a pessoa não sabe nem para que lado ir. Então, o tratamento desses dados é fundamental, né? Não é ter em casa só, ter na sua... ter o dado de toda a audiência, mas tu entender, tu interpretar esses dados, né? Para conseguir atingir. Que o volume de dados chegou num processo em que a gente não consegue mais. Então, acho que uma visão que eu tenho da inteligência artificial e que outros têm também, que a inteligência artificial vai nos permitir conversar melhor com esses dados. Então, o que acontece hoje eu tenho tanto dado e eu não consigo interpretar corretamente esses dados. A inteligência artificial é um auxiliar para te ajudar a interpretar. Então, tu vai perguntar coisas para a inteligência artificial, ela vai consultar a tua base de dados, ela vai te trazer uma resposta. E aí, esse perguntar coisas é o desafio humano, que são os tais dos prompts, né? É a forma como tu pergunta e influencia muito na resposta que tu obtém. Então, o marketing está migrando muito para esse marketing mais conversacional, porque conversar com os dados é a forma como a gente vai lidar com a tecnologia daqui para frente, né? Muito. Então, tem o PIN aquele que foi lançado, né? Que tem câmera, tu conversa com ele acessa uma base de dados que às vezes não está no teu celular, está na tua nuvem, né? E eu recomendo um livro bem legal sobre isso, que se chama... Calma! Não, tem uma parte só pra isso? Calma! Tu vai ter... Senão tu não vai gastar a tua... Ou tu tem 2 dicas? Não, tenho várias. Então vamos deixar ele dar essa dica aqui. Tu começou a perguntar sobre os livros pra puxar as dicas? A gente sempre tem a pedido das dicas, porque eu deixo sempre por último. E eu acabei falando sem parar. Adoramos. Eu ia deixar por último esse das dicas, mas eu quero que tu encerre hoje esse episódio contando da tua ida solitária pra China, né? Que é a excursão. Então, vamos na indicação. Tu tá com direito a 2 dicas, né? Não, eu dou uma dica, que é viagem pra China. Viagem pra China. China. Então, uma dica é essa. Eu sou muito fã da Ásia em geral, assim, porque eles têm uma história muito longa e aproveitando, né, falando sobre meu gosto pela literatura e pela informação,
Eu comecei a me interessar muito pela Ásia quando eu li aquele livro que é o do Niall Ferguson, O Ocidente versus o Oriente. Sim, né? maravilhoso. Esteve aqui, inclusive, ele esteve, né? O Neil esteve aqui no Fronteiras do Pensamento também, maravilhoso. Perdi essa. Mas esse livro também abriu um pouco, assim, como eu tenho uma visão ocidental da nossa história, né? Temos. E aí foi que eu comecei a olhar, prestar mais atenção, fiz duas viagens para lá e aí pintou essa excursão para a China que foi assim, eu recebi um PDF dizendo excursão para o RiseConf, dos mesmos produtores do Web Summit e Collision, assim, é um evento de inovação bacana. Vai ser Hong Kong o evento, mais China continental, né? Então tinha todo um combo ali que eles tinham preparado. Eu disse, cara, eu tô interessado, mas vai mais alguém, né? Não, agora a gente vai... Eu achei que aquilo era muito quente, que ia ter muita gente querendo ir mesmo, interessada. Só que, claro, tem um custo ali, digamos que todo o pacote ali era uns 20 mil reais para passagem, mais toda a estadia, todo o processo lá, né? Aí tinha que desovar muito da poupança ali para poder fazer isso, assim, não é um negócio que faz toda hora. E aí o que aconteceu foi que eu peguei e disse, não, eu vou espalhar, vou convidar conhecidos e tal. Eu fui tentando trazer pessoas e uma pessoa chegou a pagar a entrada, ela pagou o pacote. E chegou na última hora e disse, não vou poder ir. E aí tava eu no avião sozinho indo para Hong Kong para um evento que foi muito legal, muito transformador, assim, porque ele é a mesma proporção e mesmo estilo do Web Summit e do Collision, que é em Toronto. E só que esse foi em Hong Kong, assim, então uma visão de mundo bem diferente. Hong Kong é uma mistura de China com Inglaterra, assim, né? Os carros andam pela direita, tem uns bondes antigos, né? Pela esquerda, tem uns bondes antigos, assim, mas é uma metrópole asiática ali. Todo mundo fala inglês perfeitamente, que é educado em inglês, então tem tudo sinal em inglês. É uma coisa assim, é uma China super soft, assim, sabe? Tu te sente... na Europa. Tu te sente, tô num lugar internacional, mas as placas estão todas em inglês aqui, eu consigo entender tudo que acontece aqui, eu peço uma informação na rua, as pessoas falam comigo em inglês, tá tudo suave. Aí eu peguei o trem para ir para a China continental. E quando eu cheguei lá, meu celular não funcionava mais. Né? O Google Play, o Google Maps, nada Google funciona lá. Essa é toda uma história assim, interessante. O super app deles. Não, o LinkedIn funciona, porque a Microsoft está lá. A Zorro, que era o chat que a gente usava na época que eu estava na Wright, a gente usava o Click, que é um chatzinho da empresa Zorro, que é uma empresa da Índia, que a gente tinha ali por causa do CRM. Esse chat funcionava, então eu conseguia me comunicar com as pessoas, mas eu levei um tempão ali para conseguir dar o desdobre ali do VPN, que é uma coisa que todo mundo faz quando vai para lá, não tem por que esconder isso. Claro, todo mundo. Tu instala um VPN e tu começa a acessar de novo ali o teu mundo digital, né, como ele era antes, assim. Mas eu quase não cheguei no hotel, assim, porque o taxista disse assim, ele não me entendia, nada escrito em inglês, assim, o taxista não me entendia, e uma hora ele começou a fazer assim, ó, sinal de que acabou a corrida. Acabou. E era um parque com mães passeando com as crianças, as quadras lá onde é da cidade que eu tava, que é Shenzhen, tinha 500 metros cada quadra. Uau. Então tu olhava assim, só 3 quadras até lá, e era 1,5 km praticamente, assim. A cidade é incrível, né? É uma cidade que em 16 anos eles fizeram 11 linhas de metrô. Incrível mesmo. O que a China fez nos últimos 20 anos, a gente não tem a distância histórica para entender, mas vai ficar marcado na história da humanidade. O que eles fizeram nos últimos 20 anos é realmente sem precedentes. Então, só por isso já é um bom ambiente para estar lá. Fora a visão de negócios que eles têm, né? Que eles têm o varejo físico lá para os shoppings, assim, é incrível. O pessoal anda com um pedestal e aqueles coisas de celular. Então, as vendedoras, aquelas coisas da loja estão ali para você pegar e se servir. As vendedoras estão lá para vender online. Olha isso! Com seu pedestal, mostrando a roupa. Elas botam o pedestal, mostram a roupa, pegam o pedestal, vão para outro lado, ficam mostrando e tem alguém ali no celular. Então, tinha loja com 10 vendedoras. Uma loja pequena, assim, se batendo ali com aqueles ring light, assim. E elas ficavam ali e tinha aquele carregador plugado, assim, amarrado meio com durex, assim, no ring light, assim. Porque meio 25 de março. O negócio delas é vender para quem tá na internet ali, porque ele tá comprando também.
Claro, muito. Então, aquela loja é um mostruário, aquela vendedora está a serviço personalizado daquela pessoa que está do outro lado, e que, sei lá, deve ser um processo ali que tu pode se servir no online, tu pode se servir na loja física, mas tu tem as duas coisas na loja física, o atendente... Digital. Sim. A NRF esse ano, que né, roda sempre em janeiro em Nova York, 114 anos já, há 2 anos, ano passado e nesse ano, trouxe muito exatamente esse modelo, como, tipo assim, varejo precisa entender deste jeito, essa integração, que o vendedor não é o cara que está na porta da loja esperando o Fabiano passar, olhar a vitrine, gostar de uma camisa e entrar. Não, ela tá ali, as lojas têm que ser mais atraentes, ter mais coisas, serviços, etc. E o vendedor tá na rede, tá na internet, porque o cliente está em todo lugar agora. Isso é um super insight, assim, né? Porque isso foi em 2019, né? Eu ia te perguntar que ano foi isso? Foi em 2019, ali foi 8 semanas da pandemia, né? E eu tava na China. Mas eu tava no sul, tá? A pandemia foi mais pro norte. E começou mais pro norte. E foi um momento, assim, que muita coisa nova. Tinha carros com inteligência artificial, carros da uma empresa chamada NIO, que é mais moderno que a Tesla naquela época, assim. Tu falava com o carro, tu dizia carro liga, o carro ligava. Claro, era uma chinesa que falava com o carro, né? Não era eu. Né? Mas todos os comandos por voz, assim, é impressionante, assim. Então, a gente tem uma visão muito ocidental da tecnologia, tem uma visão muito ocidental. Muito. As empresas que se estabelecem no Brasil, na sua maioria, são empresas americanas, né? Então, a gente ir para lá é um aprendizado que tu tem que viver mesmo, assim. Se tu puder economizar, acho que vale muito a pena ir de mochilão, assim. Eu fui completamente sozinho, assim, né? Essa história é muito boa. E quando eu cheguei na China continental, as primeiras horas, assim, não, eu vou voltar. Eu vou embora. pegar o trem e vou voltar para Hong Kong. Lá era confortável, então foi uma zona de desconforto muito interessante. Comprar o chip no celular e o cara tirar uma foto tua. É mesmo? Aí ele dizia assim, espera aí. Aí, tipo, a minha foto foi para uma aprovação. Caramba. E aí depois voltou e ele disse, não, tu tem que ficar mais parado para tirar a foto, assim, mas era tudo por sinais. Era tudo por sinais, daí, tirou a foto, fui aprovado. E ele escreveu meu nome como se eu estivesse escrevendo em chinês. Ele desenhava o F, assim, olhando o risco pro lado, assim. Seria tu escrevendo o nome dele em chinês. Como se eu estivesse, assim, foi uma experiência, assim, eu disse, meu Deus, ele não sabe escrever minhas letras, né? Enfim, coisa assim, coisas de primeira vez lá, né? De um deslumbramento natural de quem foi a primeira vez para a China. Eu já tinha ido, mas para Tailândia antes. Mas quando tu vai para um lugar não turístico, lá não era turístico, né? Shenzhen ali é a cidade do celular. E não tem turismo. Até que teve um dia que eu entrei no metrô, só tinha chinês no metrô. Entrei no metrô, encontrei um ocidental e eu tipo, não, eu te conheço. Amigo! Foi 2 dias depois de lá, assim, uma pessoa ocidental e a reação dela foi mesmo, tipo, um ocidental. Olha quem está aqui, que coisa maravilhosa. Foi muito bom, assim, aí eu fiquei meio que, olhei pra baixo, fiquei rindo, assim, né, porque assim, não... A sensação é tipo, que bom, que conforto, né? Encontrar alguém assim que parece familiar, mas não era. Sei lá de que país era a pessoa. Lá. Então é isso. Viajar para a China é uma super dica. Que Hong Kong é um lugar legal, mas não é exatamente a mesma experiência. Claro. Tem lugares lá, Shenzhen é a cidade do celular, lá onde está a Huawei, que é a maior empresa mobile deles, a ZTE também. E que é uma baita marca, né? Os celulares são incríveis. Lá tem uma feira em que tu vê máquina para montar a tua empresa de celular. Uau. Máquina de vácuo para prensar o celular sem poeira dentro, fitas com câmeras para tipo, fazer o teu celular. Eles vendem as peças que vão dentro do celular nessa feira. Então, tu vai lá negociar qual placa tu vai usar, qual bateria, qual câmera, qual plug, né? Tu monta a tua marca de celular. Não é de graça lá, né? que eles estão aí nesse pau a pau com os Estados Unidos aí, né? Pra ser o maior. Quando eu vi essa feira, a sensação que eu tive assim, não, meu Deus, era um ambiente de feira de artesanato, assim, porque são balcões e o pessoal ali montando o celular.
num ambiente muito grande, assim, 10 mil metros quadrados, uma quadra inteira, só que eles estavam com algo super sofisticado, que é um celular. Né? Muito. E eles não estavam fazendo artesanato nesse lugar, assim. E o artesanato deles é montar o celular. Montar o celular. Isso foi uma sensação uma sensação, assim, que tu percebe, assim, pô, eu não vi tudo ainda, né? Não. Eu não vi tudo ainda. E é isso, a gente tá... Sim, tem uma visão muito ocidental e eu trago mais algumas camadas, assim, daqui. Muito ocidental, branca, que é de onde a gente vem, não tem como negar, e masculina também, né? Então, acho que é legal quebrar isso, assim, dar um boom na nossa cabeça e a gente olhar o mundo de uma maneira diferente também, né? E para os negócios isso é fundamental. Fabiano, a gente poderia ficar 5 horas aqui só falando mais disso, dicas né? de livros? Mas manda mais uma dica de livro pra gente encerrar esse episódio, então. Livro ou o que tu quiser. Livro sobre inteligência artificial, Boa. que é interessante não só para quem trabalha com isso, mas para qualquer pessoa interessada no assunto, que se chama 2041 o livro. São contos que olham para o futuro. Então, eles... imagina um episódio do Black Mirror, só que em texto. Yes. E depois do episódio, depois do texto, depois do conto, tem uma explicação técnica. Uau! Então, tem um negócio... Até a gente estava brincando... anotado. A gente estava brincando da clonagem de vozes, né? Nesse livro, ele fala sobre como a gente vai pagar para que a nossa voz e nossa imagem não seja clonada. A gente vai pagar por sistemas de segurança para que a gente não seja clonado. E pessoas famosas vão ter sistemas mais sofisticados. Sim, imagina. É a visão do escritor, claro. Mas ali está uma ideia muito concreta do que a gente está ali a ponto de precisar no futuro, né? Dos exemplos que eu te dei ali de clonagem de vozes. De um futuro bem próximo. Sim, por $1 a gente clona qualquer voz. Com esta frase, com $1 a gente clona qualquer voz. Faltou a minha voz agora. E que eu vou agradecer ao meu convidado de hoje, Fabiano, que baita papo. Tá sendo difícil encerrar esse episódio aqui, porque eu tenho, assim, milhares de outras coisas que eu queria trocar contigo. Então, eu aproveito e convido vocês a assinarem a news do Fabiano, que é onde eu me informo muito, no LinkedIn. Isso, eu tô um pouco ausente lá, agora ela tá um pouco ausente porque ela era semanal e agora ela é quinzenal. Mas é isso. Sim. Então, Fabiano Goldoni. Isso, no LinkedIn, Fabiano Goldoni. No LinkedIn, acho Fabiano lá, assina a news dele, gente, é muito legal. Eu assino há bastante tempo. E tem muita coisa legal que vocês vão curtir muito mais além disso que o Fabiano trouxe aqui. E o Fabiano é um cara que é super aberto, né, Fabiano? Quer mandar um inbox lá, quer conversar? @Fabiano Goldoni em qualquer rede social, é sempre a mesma. Eu, por trabalhar com isso há muito tempo, eu sempre registrei primeiro. Eu sei que tem um homônimo meu por algum lugar aí que não consegue chegar antes, né, nas redes sociais com o nome completo, porque eu sempre vou lá e registro o que eu quero conhecer, né? Não, né, nenhuma sacanagem. Mas o @Fabiano Goldoni no Instagram, no Face, no LinkedIn também. Estamos aí sempre conectados aí para fazer essas trocas, que é algo onde eu sempre falo, né? A gente aprende trocando conhecimento e estando aberto para isso. Então, beleza. Muito obrigada por ter vindo. Metade da tarde de uma quinta-feira, né? Mas a gente sabe que, de novo, essas conexões são fundamentais. Eu sei que, com certeza, eu saio daqui cheia de ideias e cheia de conhecimento. Eu tenho certeza que tu também vai embora repensando coisas que você falou, que a gente conversou aqui. Sempre bom relembrar, né? Coisas. Muito bem. Então, obrigada por ter vindo, pela generosidade. E pela audiência, porque eu sei que tu compartilha, tu escuta, tu compartilha o Pode Dali, que eu já vi nas tuas redes também. Sim. Eu, claro, não tenho uma audiência assim, não sou um influencer digital, mas vou compartilhar com certeza, porque esse espaço aqui, principalmente pelos convidados que tu traz, assim, é algo que merece muito e precisa ser compartilhado para essa troca de conhecimento. Muito bem. E eu quero agradecer muito, especialmente do meu fundo do meu coração, a vocês que ficaram com a gente nesse episódio tão legal, cheio de insights, né? Já tô louca, já tô aqui olhando a Amazon se entrega até amanhã de manhã, o 2041. 2041, acho que só tem esse livro com esse nome lá, eu esqueci o nome do autor, mas depois a gente pode passar nas descrições ali. Mas já tô aqui no celular em busca, a Amazon entrega rapidinho pra nós, né? Aqui temos a possibilidade de fazer uma entrega rápida aqui em Porto Alegre. E
agradecer demais vocês pela audiência, ficaram até aqui. Se vocês têm sugestões de convidados, de temas que vocês gostariam que a gente falasse, joga pra cá. A gente está no Spotify, você pode procurar por Pod Dali. Estamos no YouTube também, mas no YouTube nós estamos com material, com todos os episódios, dentro do canal da Padrinho, que já tem uma audiência maior. Então procura lá, Padrinho Conteúdo, que vocês vão encontrar. Esse aqui é o 20º episódio, então tem mais de 20 horas de conteúdo, sempre conversando com grandes nomes e pessoas que pesquisam e gostam do empreendedorismo, da comunicação e de todos esses temas aí que a gente também é apaixonado. Lembrando, tem um recado aqui, gente, que era para convidar vocês para ativar o sininho lá no YouTube para receber todas as notificações e os pushes para não perder nenhum conteúdo. Aqui no Pod Dali tem uma galera que fica atrás das câmeras aqui, ajudando, trabalhando um monte na pré-produção, na produção, na captação aqui e depois em toda uma edição. Então, um beijo carinhoso para minha equipe, a Gabriela Perufo, que é coordenadora de audiovisual aqui da Padrinho, o Felipe Vilela, que é o nosso nenezinho, o mais novo aqui da Padrinho, que faz toda a captação e edição. Um beijo carinhoso e até o próximo episódio.